Então, gostaria de começar agradecendo a sua presença e também a presença de todo mundo aqui na comunidade. Essa é a primeira edição do Papo de Touro, o nosso quadro aqui dentro, que a gente traz pessoas experientes no mercado para falar um pouco de suas experiências e os insights para passar para a galera aqui da comunidade. E, antes de tudo, eu gostaria de falar que, para quem deseja criar uma conta para negociar criptomoedas, vocês podem acessar o link que o nosso Community Manager vai colocar aqui no chat da BitBank, onde vocês podem negociar criptomoedas e também usar um cartão de crédito em estabelecimentos do seu dia a dia com cashback em cripto. Então, o link já vai estar aqui no chat. E a gente vai poder mudar e dando início aqui. Então, esse bate-papo de hoje vai funcionar em um formato AMA, que é o Ask Me Anything. Então, a gente vai começar fazendo algumas perguntas aqui para o nosso convidado, o Andrei Nozzi, e depois a comunidade vai poder fazer perguntas aqui para a gente continuar batendo papo sobre tudo que vem acontecendo no mercado cripto. Então, seja muito bem-vindo, Andrei. E para começar, a gente gostaria de fazer uma pergunta mais para o pessoal que não te conhece entender o seu background e também como você chegou até aqui. Então, para quem não te conhece, poderia contar um pouco da tua caminhada até se tornar um VP do JP Morgan? Claro, tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, Pedro, parabéns aí pela trajetória de vocês aí junto à Moik. Eu sou um brasileiro, mas moro fora do Brasil há mais de 20 anos, ou quase 20 anos no caso. Rodei desde que eu atingi a maioridade, rodei por vários países, Estados Unidos, Finlândia, Espanha, Holanda. Estamos aqui na Suíça há mais de 12 anos, já cidadão suíço, e tenho a minha formação acadêmica no âmbito de finanças e investimentos como um todo, e eu comecei a minha trajetória profissional trabalhando no JP Morgan, que é uma grande instituição financeira aqui mesmo na Suíça, na área de private banking. Então, fazia a gestão dos portfólios de grandes famílias. Comecei cobrindo o mercado brasileiro, fiz isso próximo de pouco mais de 3 anos. Depois fui cobrir mercado suíço, family offices e Reino Unido. Então, lidei com grandes investidores, portfólio mínimo para abertura de conta era 25 milhões de dólares, obviamente alguns que tinham muito mais do que isso, e cobrindo todas as classes de ativos, né, justamente na gestão de portfólios. E aí, há 4 anos atrás, eu me desliguei do JP Morgan, montei a minha própria empresa, uma empresa suíça, registrada, regulada aqui na Suíça, de consultoria, educação e advisory, do ramo de investimentos como um todo, e cobrindo essencialmente o mercado brasileiro, a clientela brasileira, então trazendo um pouco do que a gente já tinha, tudo que fazia no JP Morgan, trazendo isso mais para a realidade dos brasileiros. Então a gente começou a criar conteúdos na internet. Hoje a gente já consta com mais de 250 mil seguidores nas diversas mídias sociais, mais de 10 mil clientes que já passaram de alguma forma aqui para trabalhar com a gente, seja na área de formação, ou seja, de educação, de ensinar os investidores como eles próprios tocam seu dinheiro, desde a área de entender macroeconomia, ações, renda fixa, criptomoedas como um todo. E a gente tem a parte de formação, temos a parte de comunidades, bem como estamos bem forte na área de consultoria, lidando com grandes famílias, e a gente faz a parte de advisory de um fundo de criptomoedas, um fundo liberado para investidores brasileiros, seguindo a CVM 88, então um instrumento regulado no Brasil, onde a gente faz a gestão dos investimentos ali dentro para pessoas que não têm tempo. E a estratégia que a gente utiliza é replicando a estratégia que a gente utiliza de carteiras recomendadas que nós temos na comunidade nossa, chamada Crypto Traders, onde a gente já está há alguns anos com os rendimentos bastante positivos, batendo no mercado com alfa. E a gente tem isso e estamos no mercado de criptomoedas. Eu, pessoalmente, desde 2016, comecei investindo sem querer, um presente de casamento que recebi 18 Ethereum em 2016. E ignorei aquilo durante um ano, não tinha nem a mínima ideia o que era, e só comecei a me interessar quando eu vi que estava valorizando 100 vezes aquilo. Então, entrei pela ganância, como quase todo mundo. Poucos meses depois veio o bear market de 2018, vi minhas Ethereums caírem versus o dólar 90%. Então, entrei pela ganância, fiquei pela tecnologia e cá estamos.
Pô, que muito legal essa trajetória, Andrei. E, pô, uma dúvida, quando tu entrou em cripto bem cedo, e nessa época tu tava indo lá no JP Morgan, né? Qual que era a opinião da galera na época sobre criptomoedas? Tu falava pro Ninguém, pessoal que tu tava na- investindo? no- Como que era? Se eu que conheço bastante não conhecia naquela época, ninguém conhecia, mas eu lembro ali, acho que foi começo de 18, final de 17, não tinha o Twitter, não era uma fonte tão boa de informações nem YouTube. Aquela época era mais o Reddit. E tinha umas comunidades de Reddit, onde a gente tinha tanto de Ethereum quanto de cryptocurrencies como um todo, é lá onde se necessitava mais informações. E obviamente não tinha quase nada. Assim, usava Coinbase naquela época, tanto é que eu não tinha nem Bitcoin. Eu achava que o Bitcoin não era tão interessante, eu achava o Ethereum mais interessante por conta da programabilidade. Como todo, MetaMask, assim, era meio bizarro. Eu acho que eu já tinha instalado a MetaMask, mas não tinha aplicativos para utilizar. Eram tokens como XRP, já tinha Nano, Dash, uma porção de porcaria que era naquela época, mas no JP Morgan, obviamente, ninguém sabia o que era isso. Mas já existiam projetos de construção de blockchain dentro do próprio JP Morgan, desde aquela época. Então, já volta e meia, tinha algumas pessoas que vinham dar palestras sobre isso internamente. Inclusive, foi de lá que foi criada a própria Cadena. Uma blockchain, ela é um spin-off de um projeto do JP Morgan. O JP Morgan sempre teve uma atuação muito forte na área de blockchain, muito embora o Jamie Dimon, CEO, odeie criptomoedas, mas blockchain é um forte defensor e eles estão indo forte nisso, mas era conhecimento inexistente. Muito legal todas essas informações. É um mundo que o pessoal acaba ficando meio distante. Bem legal que há bastante tempo tem interesse já pela tecnologia de fato, né? Apesar de muita gente sempre achar que é esquema ou não faz sentido investir, a tecnologia sempre vira um valor. Pessoal, todo mundo que tiver perguntas já pode vir fazendo no chat, que depois a gente vai abordar elas aqui junto com o André. Mas seguindo mais um pouco para conhecer mais sobre ti, André, qual foi, depois de tanto sucesso no mundo corporativo, uma carreira de sucesso, qual foi o motivador para você criar a sua própria empresa, que é a Nose Finance? Eu já estava há uns meses pensando. Eu não tinha mídias sociais, quase nada ali, ano de 2019. E eu já estava começando a pensar que seria legal criar um canal no YouTube para falar coisas bobas sobre o mercado, simplesmente para compartilhar conhecimento um pouco do que eu já tinha aprendido, né? Eu sou licenciado pelo CFA, uma grande certificação, então uma carreira já trilhada no mercado financeiro e algo que era muito distante naquela época do Brasil. E estava pensando em criar um canal de YouTube para falar coisas bobas. Até que eu descobri pessoas que eram influenciadores de diversos nichos, não sabia que existia isso, e pessoas que criavam conteúdo. Então eu comecei a fazer isso, vi que era relativamente fácil, bastava um celular, e aí depois vem a parte da malemolência de fazer isso bem, né? Mas precisava de um celular, e aí fiz isso durante 9 meses, mais ou menos, sem nenhuma pretensão além do que isso. Até que eu conversei com o Compliance, perguntei se eu podia dar mentoria, paga, né? E o Compliance aprovou isso, e aí eu comecei a monetizar. E as margens são muito altas no mercado digital. Obviamente, basta um celular para isso, e você está vendendo seu conhecimento. E ali começou a dar uma atração forte naquilo ali. E já estava começando a vislumbrar que eu poderia começar a trilhar meu próprio caminho quanto a isso, né? Um oceano muito grande, né? Uma população muito grande no Brasil, e poderia fazer isso até de maneira remota também, fácil. Então uma coisa foi levando a outra para chegar até aqui. Muito interessante, muito interessante. Aqui na comunidade da Bullbit, né, a gente tem pessoas de todos os níveis, pessoas iniciantes, pessoas que já têm mais experiência. E dentro da sua empresa, Nose Finance, consegue dar mais detalhes sobre os produtos que vocês oferecem? Porque com certeza tem coisa para todo mundo que está aqui. A gente tem a parte de cursos, então desde do zero, para quem não sabe nada, finanças pessoais, ações, criptomoedas também, do mais básico mesmo. A gente tem comunidades, então comunidade do ponto de vista de criptomoedas, onde a gente tem carteiras recomendadas, lives, mentorias, e temos analistas na empresa que fazem pesquisa de projetos no mercado de criptomoedas, as nossas análises. Nós temos também para pessoas, famílias que têm mais de 1 milhão
investidos, a gente pode fazer uma consultoria personalizada para elas, seja pontual ou periódica. E a gente está agora também no processo da criação de um veículo de investimentos que se assemelha a um fundo, um multimercado, focado mais, obviamente, em investimentos no exterior, né? Então, ações, renda fixa, commodities, ativos digitais e assim por diante. Então, a gente vai desde a parte de dar só conhecimento, dar recomendações até gestão. Muito legal, muito legal. E hoje tu diria que a maior parte do teu público é interessado em criptomoedas ou em ativos? Sim, é mais interessado em criptomoedas, sim. O brasileiro, ele é muito interessado em criptomoedas, um dos maiores mercados que tem, por uma série de fatores. Primeiro, o brasileiro como um todo, ele tem o sentimento mais aguçado em investimentos, muito mais do que o europeu. O europeu ele não tem tanto essa vontade de investir. Começa pelo fato que a inflação brasileira historicamente é muito alta e as pessoas se veem na necessidade de aprender a investir para manter o seu poder de compra. Então já tem esse pensamento. Segundo, que o brasileiro per capita, né, o brasileiro médio, ele é pobre. Então, se existir algo que possa fazer o dinheiro dele crescer, ele vai ter interesse em fazer aquilo por conta que a realidade dele é muito difícil e a contrapartida quanto a isso são a quantidade de golpes, pirâmides, tigrinhos, cassinos online que tem explodido por aí. Então, esse é um deles. E, naturalmente, o ser humano como um todo ele é muito ganancioso, né? O brasileiro ele não foge muito a isso, ele é a média do ser humano, ele quer dar uma bala de prata, ele quer multiplicar o capital dele muito rápido. Ninguém quer ficar rico no longo prazo, as pessoas querem o imediato. E, obviamente, pela volatilidade histórica de criptomoedas, isso possibilita em alguns casos. Só que esses alguns casos, às vezes, são numerosos, muito embora no percentual seja uma pequena parcela, mas as pessoas conseguem imaginar que se ela botar R$1.000 aquilo na cabeça dela, ela vai conseguir virar R$1 milhão numa criptomoeda, até mesmo por marketing predatório que você vê de várias empresas por aí. E, por outro lado, ela fala, tesouro direto jamais vai dar um negócio desse. Então, o brasileiro, como eu falei, ele vem pela ganância. E a maioria perde dinheiro e alguns ficam pela tecnologia. Exatamente. Eu encontro um pouco nesse lado também. Eu comecei a estudar sobre cripto num período que estava todo mundo falando sobre, e eu fiquei pela tecnologia. Acho que eu, assim como 99% das pessoas, começou perdendo dinheiro no mercado cripto, mas se apaixonou pela tecnologia e continuou em frente. Mas muito, muito legal, André. O pessoal já está mandando perguntas aqui. Então, eu vou começar aqui pela primeira, do Lorenzo, que ele perguntou: quais são as suas perspectivas sobre o futuro do Bitcoin e outras criptomoedas líderes? Como você vê o Ethereum comparado ao Bitcoin a longo prazo? E ele disse que ficou curioso, principalmente porque a Ethereum está performando pior que o Bitcoin recentemente. Eu acho que o Ethereum performando pior que o Bitcoin nos últimos meses foi uma grande decepção para uma boa parte de quem não é maximalista, né? Quem é maximalista sempre vai dizer que Ethereum e todas as outras são shitcoins. Mas quem não é maximalista era uma boa perspectiva para que se imaginava de Ethereum e seu ecossistema por diversas atualizações que a gente viu ao longo dos últimos meses, né? Seja de poder tornar deflacionária, de você poder evoluir, esqueci qual foi a evolução, a atualização que teve, que tornou as segundas camadas mais super baratas, uma série de atualizações positivas. Então a tecnologia tem funcionado bem. E não somente isso, já era meio que dado como favas contadas a aprovação do ETF de Bitcoin, então falava, o próximo vai ser o Ethereum também, então consequentemente isso deve trazer mais capital. A performance do preço foi diametralmente contrária, foi 180, né? Claro, subiu nesse ano, não tenho dúvidas. Deixa eu pegar aqui os dados do Ethereum esse ano. A gente está aqui 14% em dólares, mas o Bitcoin subiu 41%, né? Então subiu, mas não subiu tanto, né? A relação Ethereum-Bitcoin ficou para trás. E tem uma série de coisas quanto a isso, né? Acho que as segundas camadas estão roubando completamente o almoço dela. Muito, assim, eu sou um aficionado em DeFi, não lembro a última vez que eu usei a Ethereum para nada. É tudo segunda camada. Né? Então, e assim, a gente faz isso porque eu penso também no nosso cliente. A gente tem uma carteira de DeFi, não adianta eu botar piscinas ali da Uniswap da Ethereum, se o cara vai pagar agora com gás baixo, $4, e quando o gás estiver alto, vai pagar $100 de gás. Faz a mínima noção disso. Não faz o mínimo sentido fazer isso. Então, as segundas camadas têm ganhado muito dinheiro
e principalmente que agora o Blob Space foi lá para baixo, então elas estão ficando com todo esse dinheiro aí, roubando essa parte da Ethereum. Só que os tokens não necessariamente representam isso, porque são muitos inflacionários, né? Pega Arbitrum, Optimism, Stork, né? Tudo porcaria. Esses tokens mega inflacionários que foram lançados aí. Então isso não se translada em valores monetários para os tokens como um todo. Atrelado ao fato também a explosão do ecossistema de meme coins da Solana. Explodiu esse ano. O UX, né, a experiência do usuário da Solana é muito boa, né, é muito fácil de se utilizar, poucos cliques, super rápido, etc. Bastante intuitivo para quem está ali, justamente com os bots de Telegram que foram acoplados ali. Então, o volume explodiu. Né? Então, todo mundo roubando o almoço da Ethereum como um todo. O lançamento do ETF... acho que nem foi um fracasso, nem tanto um sucesso. O do Bitcoin, sem sombra de dúvidas, foi um sucesso, um mega sucesso. O do Ethereum, ok. Então, assim, acho que o que esse ano que se viu? A gente começou o ano muito bem, né? A adoção do ETF foi muito boa. Os 3 primeiros meses do ano foram muito bons, como um todo, né? Começou em outubro e foi até 13 de março. E de lá a gente está numa lateralização de mercado por, acho que, falta de narrativas como um todo, né? Porém, isso não é novo, né? Ano passado foi exatamente a mesma coisa. A gente ficou lateralizado durante 6 meses ali. O Bitcoin tinha subido, acho que, sei lá, 40%, 50% no ano e o sentimento de cemitério. Só que tinha umas narrativas que a gente vê, cara, o ETF vai sair, vai sair. Tá gritando para todos os lados. E aí ele só foi engatar lá para outubro. Por hora, a gente... é meio que uma vítima do sucesso, né? Você atropelou todo aquele sucesso que teve ali e agora o mercado está precisando de novas narrativas para ver onde é que deslancha. Infelizmente, uma boa parte das narrativas foi dominada pelas meme coins, e aí isso meio que causa uma faca de 2 gumes. Para os entusiastas, você fica meio, puta, cara, meme coins tipo, não é muito o que eu estou atrás, o que eu quero, tokens de utility, L1s e assim por diante, não vão para lugar nenhum. E para o outro lado, você acaba atraindo um capital mais para meme coin, só que o meme coin é muito difícil ganhar dinheiro em meme coin, porque ele faz assim. Então, a maioria perde dinheiro com isso. E aí o cara perde com isso, perdi muito dinheiro com aquilo ali, é pirâmide, assim por diante, aí você traz uma experiência ruim para aquele usuário. Então, para onde que vai? Assim, obviamente, eu acho que o cenário ainda é muito positivo, como um todo. A gente fez um outlook para 2024, dizendo 2024 o último grande ciclo do Bitcoin, de que a volatilidade tende a cair cada vez mais. Quanto a esse, espelhar um ativo obviamente, ainda vai ser mais volátil, mas muito menos volátil do que era antes. E algumas das grandes altcoins ainda podem dar uns papocos grandes, assim. Então a gente vê a evolução da Toncoin muito forte esse ano, Solana foi muito forte esse ano, e algumas que vão aqui e acolá surfando com fundamentos. E esses fundamentos muitas vezes vão ser a adoção atrelado a tokens deflacionários. O grande problema das altcoins é que a competição é gigantesca, tem dezenas de milhares de altcoins por aí, com tokenomics predatórios. A gente fez uma análise, acho que foi em abril, né? Tinham acho que 60 tokens que tinham sido lançados recentemente, quase todos acima de 1 bilhão de FDV, e o market cap era somente, sei lá, 10 a 20% do FDV. O que quer dizer isso? Ainda falta, vão ser liberados entre 5 e 10 vezes a quantidade de tokens liberados. Então, isso é muito, muito ruim para o price action, né? Você pega tokens como Lido, você vai ver o market cap dela subiu muito ao longo dos últimos anos, mas o preço de lado, porque é justamente super inflacionário. Então, para altcoins como um todo é bem difícil, bem, bem complicado. Tem que ser muito seletivo. Então, é justamente uma pergunta que me fizeram ontem, quando que vem a altcoin season. Minha resposta foi daquela altcoin season que a gente viu em 2021, que tudo subia, né, jogava na parede um dardo e pegava ali a ganhar dinheiro. Acho que não vai ter, mas isso não quer dizer que algumas outras a gente pode ver uns papocos grandes aí, só que vai ser muito mais difícil. Ótimo. Essa última pergunta que tu respondeu ia ser uma que eu ainda ia fazer também. Então, ótimo. E ainda seguindo nesse lado, agora que está o mercado muito mais competitivo, muito mais diluído, quais são as métricas que tu consideram que seja uma green flag para uma altcoin?
que é um ponto positivo para um possível investimento? Nos últimos meses, no portfólio, a gente tem focado mais naqueles tokens ou com baixa emissão ou ou que sejam deflacionários. Então a gente surfou bem, e aí acabam sendo tokens até com menor potencial de crescimento. A gente surfou bem, a gente tem Tron na carteira, BNB, a gente reduziu bem Maker, mas pegamos Maker durante um bom tempo. São tokens que acabam tendo um grande nível de receitas e com as emissões controladas. Então é isso que a gente tem primado mais. Numa explosão de um bull market violento, essas métricas elas são secundárias. É muito mais a narrativa que vai valer a pena, né? Você pega, por exemplo, Solana, é um token super inflacionário, muito, muito inflacionário. Só que quando está subindo com as temporadas de meme coins, pouco importa. Então, nesse momento que a gente está agora, é aquele momento mais chato do mercado. Ele fica mais lateral. Então a gente tem ido até. Tem uma reversão de outubro a março. A gente tem duas carteiras, uma de tokens, que são long only, que a gente seleciona, e uma de DeFi. De outubro a março, a de DeFi ela meio que ficou de lado, em comparação à que a gente chama de research, e desde então a de DeFi tem performado muito melhor, porque quando você começa a tradear de range e ainda mais com algumas correções fortes, a volatilidade pega, o volume aumenta, as taxas aumentam e mesmo com o mercado ficando de lado, fazendo isso daqui, você consegue coletar bastante em taxas ali, fora os airdrops que você consegue receber. Então, nesse momento atual, enquanto o mercado estiver assim, mais de lado, as piscinas de DeFi e aquelas principalmente que ainda estão em redes ou protocolos que não lançaram tokens, que tem um potencial de um airdrop, é onde a gente tem focado mais. Muito legal, muito legal. E você citou airdrops agora, e eu lembrei que anteriormente você citou também que não lembrava a última vez de ter usado Ethereum, e só estava usando o Layer 2. No meu caso, eu só uso Ethereum para farmar airdrops. Mas eu acredito que muita gente aqui tem dúvida ainda do que são airdrops e também alguns que já têm mais conhecimento gostariam de saber, acho que se você está de olho em algum airdrop específico, alguns projetos para dar dica para a galera. Sim, airdrops se parece como o resto do mercado, ele tem em fases também. Então, um dos melhores momentos para você estar farmando airdrop é em um mercado assim, que é onde todo mundo muita gente já começa a desistir, mas o que é o airdrop? É quando pega uma empresa quando ela tá crescendo, ela quer captar mais clientes, ela dá algumas recompensas monetárias para aqueles clientes, aqueles que foram fiéis. Então, o airdrop é justamente isso. Projetos de blockchain, eles são empresas, tem desenvolvedores, tem CEO, CTO e assim por diante, eles são empresas. E normalmente eles recebem alguns fundos de investimentos, em fundos de VC, por exemplo, e esses fundos de VC eles investem ali no início com a perspectiva de um dia lançarem os tokens e eles serem recompensados financeiramente ali. Então eles compram com valuation, sei lá, de 10 milhões de dólares, com a ideia que no dia que for lançar o token ele esteja valendo 200 milhões de dólares. Aí ele faz ali um 10 a 20x. E a ideia é que o airdrop ele não é novo, o conceito já existe há bastante tempo, só que ele não era tão grande assim. Você recebia algumas recompensas, mas a recompensa era $7, $15, $20, porque você usou aquele protocolo e porque os valuations dos projetos, quando eles lançaram, eram muito baixos. Então você recebia, sei lá, 100 tokens e o token saía a 10 centavos, alguma coisa assim. O que começou a acontecer é que a gente, volta e meia, tinha algumas exceções quanto a isso. Então o airdrop da Uniswap, que eu acho que foi 2020 ou 2021, não lembro de cabeça agora, ele começou a pagar alguns $1.000, $2.000, $3.000, $4.000. Aí tiveram alguns outros que ocorreram, que vem de cabeça agora, da ENS, da Blur, da própria Optimism e assim por diante. E aí você ficava lá recebendo de, sei lá, $500 a $5.000. E aí a Arbitrum veio para mudar isso. E também tiveram alguns agora, acho que Jupiter também, muito mais no ano passado, quando o mercado começou a ficar um pouco mais aquecido. E esses projetos eles começaram a lançar o token quando eles já estavam na faixa entre os top 100, que antes os airdrops eram de projetos muito, muito pequenos, lá top 500 e assim por diante, então não adiantava nada, mas a Arbitrum, acho que quando ela lançou, ela já ficou nos top 50, alguma coisa assim. E muita gente já começou a entender o game, né, de você utilizar várias carteiras e tal, e aí, por exemplo, o da Arbitrum eu devo ter recebido, sei lá, uns $10.000 de airdrop dela no ano passado, e aí, por conta dessa narrativa, alguns projetos viram que
dava para começar a angariar usuários antes do lançamento, soltando rumores que vão ter algum airdrop ali, vem usar minha rede, nós somos patrocinados pela Jump, a Jump investiu na gente $5 milhões, nossa última rodada, o nosso valuation estava $200 milhões, alguma coisa assim. Então isso, você começava a formar comunidades, que é uma das principais métricas de um projeto de um criptomoedas, é ter uma comunidade forte, engajada e crescente. Então a ideia era soltar esses rumores de que poderia ter esse airdrop, e aí muita gente vindo para ali, mais usuários, você poderia ter no lançamento do seu token ser algo que sairia a valuations muito maiores. Então era a ideia de ter o ganho, e aí a gente teve de acho que setembro até março uma explosão muito grande. Quanto a isso, vários projetos. No final do ano passado, Celeste lançou muito forte, Python lançou muito forte. Cada um desses eu recebia, sei lá, de $3 a $6 mil, mais ou menos. Isso, e muitos eu nem conhecia. Python nunca nem tinha ouvido falar disso. E aí, vou ver que você vai receber 6.250 tokens. Ele chegou a bater $1. Hoje está 30 centavos, alguma coisa assim. ZK5, nem lembro agora, acho que eu recebi, o token caiu bastante, mas no pré-mercado era algo de $20 mil, aí quando eu fui vender, acho que eu vendi a 12 mil, porque caiu bastante. Então esse é o ponto, né, de você ir recebendo isso gratuitamente, né, eu não paguei por aqueles tokens, eu simplesmente fui um usuário ativo de DeFi, as minhas carteiras, elas são... tem a bandeira lá, né, o flag de que é uma carteira ativa, vamos pagar para esse cara. Só que aí, obviamente, mais como tudo em criptomoedas, aí, os projetos começaram a farmar os usuários também. Começa em postergando. Quando você vê, você está com uma base de 700 mil, 1 milhão de pessoas lá farmando. Aí é óbvio que quando você for lançar, se você tem 1 milhão de pessoas farmando, a recompensa para ela não vai ser $5 mil, vai ser $200, assim por diante. Então, aí vem a insatisfação generalizada, que gastei um puta tempo, gastei muito dinheiro com aquilo ali e recebi $200, $300, alguma coisa assim, não valeu a pena. E aí muita gente vai começar a desistir de fazer isso, não vale a pena, etc. E aí os próximos projetos, agora com o mercado mais parado também, eles vão começar a pegar isso, aí os próximos vão ter, sei lá, 50 mil usuários, 100 mil usuários, muito menor, e aí você vai poder começar a ver daqui a alguns meses de novo os airdrops voltando. O que a gente tem olhado por agora, sim, o que a gente está mais... Eu não gosto desses projetos que ficam fazendo, que necessita fazer 100 campanhas, 200 campanhas, detesto isso. Porque muitas vezes quem está lá é um público predatório, que ele vai dumpar o teu token no primeiro momento e vai para outro lugar. Então a gente nem foca muito nisso, então a gente acaba fazendo mais aqueles que têm potenciais piscinas de DeFi interessante. Então a gente está na Scroll, a Aave está lá, então beleza, é um projeto legal, certo? Então vamos botar, e acaba botando até um capital maior, porque é um projeto sério e tal, e tem algumas rentabilidades. A linha, talvez, a linha nem tanto, mas tem alguma coisa. Tem alguns aí que a gente pode ver no Bitcoin, como a Solvo, você bota potencial, assim, até meio bizarro dizer fazer stake no Bitcoin, né? Mas essa é pelo menos a narrativa que eles têm. Alguma coisa de restaking na Solana, mas muito menos do que era há pouco tempo, mas é isso aí mesmo, o ideia que você conhece e tal, e aí continua ativo no ambiente de DeFi, que você vai recebendo aqueles dividendos ali, independente se recebe em airdrop ou não, e no dia que vier um airdrop, pelo fato de que você foi ativo, você vai provavelmente receber uma bela recompensa. Insights muito valiosos aqui, Andrei. E dá para ver que, assim como o mercado de airdrops também é feito de ciclos, né? E agora a gente está vendo um momento de desinteresse que, como você falou, começa a ficar interessante também para interagir com as plataformas. Muito legal, muito legal. Passando agora para uma pergunta mais no cenário macroeconômico, o Rafael Coelho perguntou: como você vê o release de Jobless Claims de hoje? Como vai afetar o corte de juros no mercado americano? Eu admito que a notícia como toda eu não vi, eu só sei que eles tiveram uma revisão gigantesca aí para baixo do último,
que saiu, acho que, uma perda de 100 mil para menos 800 mil, um negócio assim absurdo, que teria sido a maior desde a crise de 2008, né? Assim, o mercado está subindo ligeiramente aí, então está dando de ombros quanto a isso, o VIX subindo um pouco aí, mas não é a primeira vez que o BLS, que é o departamento que solta esses números, faz esses reajustes. Acho que se for pegar nos últimos 10, 12 meses, é constantemente as revisões para números passados mostraram sendo um mercado laboral pior. Mas, assim, a economia está bem, você pega o nível de consumo, de vendas no varejo saindo forte. O desemprego ainda está subindo, mas ele é justificado muito mais por uma entrada massiva de imigrantes nos Estados Unidos do que simplesmente pessoas sendo demitidas. Então, eram pessoas que já não estavam no mercado de trabalho de qualquer maneira antes. Perspectiva que a gente vai ter o Jackson Hole, acho que é amanhã ou sexta-feira, todo mundo prestando atenção no comunicado do Powell. Acho que o que eles vão falar lá é justamente que setembro agora a porta está aberta. Vamos ver como é que está aqui o CME dot plot, que é a perspectiva de corte de juros. Até 10 dias atrás falavam de 2 cortes de juros agora para setembro. Acho que não. 2 cortes de juros seria se a gente começasse a ver problema gigantesco na economia, que não é o caso. O Fed não gosta de pegar o mercado na contramão assim. Então, setembro devem cortar muito, embora é meio polêmico um corte de juros, né, uma mudança na direção sei lá, 80 dias da eleição. Né? No caso, ele vai ser 60 dias da eleição. Historicamente, eles jamais fizeram isso. Então, e outra coisa, a inflação ela deve começar a aumentar agora no segundo semestre, né? Ela é bem cíclica. No final do primeiro semestre, o PCL dá uma arrefecida, ele volta a subir no segundo semestre. Todo mundo sabe disso, mas a partir do momento que ele começar a subir, vai pegar muita gente de surpresa. Estou lendo aqui a precificação. Perspectiva, um corte de juros agora dia 18 de setembro, mais um corte de juros 7 de novembro e 2 cortes de juros em dezembro. Então estão precificando aqui 4 cortes. Acho bastante exagerado quanto a isso. Eu diria, se fossem para cortar 2, o mercado tá ok. Está reagindo bem, ele deu uma pausa aí depois dessa alta forte. Mas se fosse para pensar em viés otimista. Legal. Muito legal, Andrei. E você citou um pouco das eleições, e tem uma pergunta do Clau aqui. Quanto que você acha que as eleições dos Estados Unidos vão influenciar o mercado no curto prazo? É uma boa pergunta, né? E eleição, quer queira, quer não, ela faz preço no momento. Passado alguns meses depois, tanto faz. Quem ganhou, democratas, republicano, não impacta muito não. Isso pelo menos é o histórico das eleições que nos mostram isso, mas no período ao redor da eleição a volatilidade aumenta. E assim, do nível que a gente viu dessa loucura, assim, o nível de loucura é tão grande que as pessoas não estão nem se assustando mais. Faz, sei lá, 35 dias que tentaram matar Trump. Chegou muito perto de matar ele. E ninguém mais nem fala nisso. Um mês atrás, Joe Biden dizia que era o candidato. Aí sumiram com ele durante alguns dias. Aí todo mundo já sabe, né? Ameaçaram utilizar o 25º Amendment, né, da Constituição Americana, que poderiam remover ele à força. E botaram Kamala Harris, que as pessoas tripudiavam delas. Ela era uma vergonha como vice-presidente e agora se tornou um exemplo, né, do Partido Democrata. O Partido Democrata é muito forte. Então, você vê assim, a quantidade de loucuras que estão acontecendo e a gente está acostumado quanto a isso, né? Diga assim, o efeito não é tão duradouro. A ameaça do Irã tem caído cada vez mais, ao que consta, talvez não vão retaliar, então isso é um bom ponto, né, para a volatilidade cair. O risco que a gente viu do carry trade lá do Japão foi um negócio gigantesco, mas assim, foi um negócio meio bizarro, poucas horas, né? Eu estava na Finlândia nesse dia, então devia ser 3 horas da manhã no Brasil, tipo, dando circuit breaker no Japão, menos 10, Taiwan caindo, a Ásia toda caindo. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí o mercado europeu abriu com menos 2, menos 3.
Ok, os Estados Unidos também terminou ali, -2. Naquele dia, os juros de 10 anos terminou para cima. Então, ou seja, o mercado tá vendo, não vai ter qualquer impacto grande aqui. Loucura, assim, um negócio muito louco quanto a isso. Mas nos mostra a resiliência desse mercado aí, né? Mercado pujante, bem difícil de derrubá-lo. Só que o problema do mercado pujante é que você acaba tendo muitos excessos, né? E aí é difícil de derrubá-lo, mas quando você derruba com todo aquele excesso, né? Então é por isso que você vê o unroll, né? O desfazer esses trades aí que traz uma série de liquidações muito grandes. E aí é o tipo de coisa que também não dá para a gente jamais prever, né? Quando é que isso vai acontecer. Eu até postei ontem no Instagram perguntando como se fazer para proteger do crash e tal. Peter Lynch uma vez teria dito, né, que mais dinheiro se foi perdido tentando se proteger de crise do que efetivamente nas crises. Então o cara ficar com medo do apocalipse, ele vai perder mercados gigantescos aí quanto a isso. E até uma boa pergunta todo mundo faz, né? Se tiver crise, o Bitcoin protege? No curto prazo não, né? Todas as vezes que a gente teve grandes crises, o Bitcoin cai igual. Isso não quer dizer que a gente for olhar num horizonte mais longo, é meio que inegável, né, a retenção do seu valor que se teve ali, né? Então acho que são essas coisas que a gente está vendo aí. Muito, muito legal, Andrei. Que aula aqui que tá dando para a galera. A gente está se encaminhando para o final aqui do Papo de Touro. Então a última pergunta vem aqui do Júlio, que ele perguntou se tem alguma narrativa de cripto que você acha mais interessante para ficar de olho no momento. Boa pergunta. Assim, a gente começou no nosso Outlook, as nossas narrativas para esse era, sem sombra de dúvida, a principal, o ETF do Bitcoin, ETF do Ethereum também. Estou me escapando a memória. Qual foi o EIP que a gente teve no começo, em março desse ano? Foi lá da secundária. 4844, exato. Então, essa era um fator bom agora, né, quanto a isso. A gente falou também de ciências descentralizadas, tinha potencial também. O que a gente fez ali? As EVMs paralelizadas, né, que tinha Neon, Sei, até a Phantom também. Estamos escapando algumas agora. Meme a gente não botou no nosso bingo, é um grande vacilo, teria sido é meio difícil, né? Você fazer um relatório de research, botar meme ali é um negócio difícil. Então, RWA foi uma também, inteligência artificial foi uma também. Então, tiveram algumas aí que a gente ganhou bastante dinheiro esse ano. A gente apostava que GameFi poderia voltar. Acho que a grande decepção foi a GameFi, que não voltou de jeito nenhum. Até hoje não conseguiram lançar um jogo sequer que tivesse. Assim, eu sinceramente, eu não consigo explicar como é que até hoje não tem nenhum jogo muito bom, assim, que jogo top, massa isso daqui, que seja de cripto. Não consigo explicar. Apesar de todo o dinheiro que essa indústria tem, não consigo explicar. Então, assim, do ponto de vista, esse é o ponto, assim, a gente está com a seca de boas narrativas aqui agora, fundamentalistas, tá? É normal isso acontecer. E às vezes o melhor trade é você fazer só o papai com mamãe. Então acho que o DeFi agora de você estar recebendo lá suas recompensas. Então, por exemplo, o JLP, que é o token lá da Jupiter do mercado de perpétuos dele, performou muito melhor do que Bitcoin, Ethereum e Solana desde abril. É uma cesta que tem Solana, Bitcoin, Ethereum, stablecoins, e ela, sei lá, o dividendo médio, né, lá projetado lá, que fica lá próximo de 50% por ano. Então, por causa das taxas lá, você pega a Hyperliquid aí, que é a cesta deles, HLP. O Hyperliquid é um protocolo de DeFi, né, de mercados perpétuos gigantesco ali. Acho que eles têm 250 milhões de dólares depositados ali. E eles, no caso, fornecem liquidez para day traders. Como day traders perdem dinheiro, a perda do day trader é o ganho do cara. Então, tipo, essas narrativas assim de DeFi, que você está apostando simplesmente na volatilidade ali, de coletar as taxas. Acho que seria mais isso, assim, mais de narrativa, de dizer assim, puta, qual que vai ser RWA agora, ou vai ser inteligência artificial. Eu admito que a gente está meio que numa seca nesse momento aqui agora. Você falou sobre EVMs paralelizadas. Tem boas perspectivas para a Monad que está chegando? Pois é, cara, assim, tem tá todo... Esse aqui é o difícil de cripto.
Você lançar num bear market é muito ruim para o projeto. Para a comunidade, para quem investe é muito bom. Você está pegando lá no valuation lá embaixo. A SEI, ela meio que nos ensinou você tem que ter cuidado, porque esses projetos hypados assim de VCs, eles vêm com valuation lá em cima. A SEI tinha 30 milhões de dólares em TVL com valuation, sei lá, de quantos que era, 10 bilhões, alguma coisa assim ridícula. Ninguém usava aquele negócio ali. Ah, não, mas a V2 dela vai ser EVM mesmo. Ninguém usa. Ninguém usa, é só o hype. Então, para Monad, assim, é um termo em inglês que se chama mouthful, é uma boca cheia, né, de termos bonitos, que não sei o que, a gente vai utilizar aqui. Eu acho que a Monad, ela usa os validadores da Solana com alguma coisa, acho que é a Monad, se não me falha a memória, que vai usar os validadores, acho que é a Neon é que usa os validadores da Solana para validar essas transações. Bonito no papel, mas ela ainda está no seu testnet, né, até onde eu sei. A Monad tem uma comunidade absurda, sem nada. Tem um membro da gente lá do Crypto Traders que acho que ele é moderador da comunidade Brasil lá. Ele gosta bastante, então, mas assim, tem que esperar para ver, né? No final das contas, se não tiver adoção, é só hype, aí o hype, olha o preço da SEI, né? A SEI caiu 70% aí. Então, tem que ter cuidado aí, assim. Difícil, mercado de criptomoeda é difícil, cara. Não é fácil, não. Com certeza. Pois, muito obrigado, Andrei, por essa aula. Aí, se quiseres passar uma mensagem final para o pessoal, onde eles podem te acompanhar nas redes sociais, fique à vontade. Beleza, então é Andrei Nous, tá aqui em cima mesmo, qualquer um aí seja. No Instagram a gente faz um conteúdo mais light, assim, para o público mais iniciante. Senão, se eu fazer mais profundo lá e ninguém acompanha. Aí a gente tem. A gente solta e-mails diários com conteúdos. No Twitter é um conteúdo mais avançado, então muita gente não entende o que eu posto. Mas paciência. Lá é o mais avançado. A gente tem também blogs, a gente faz artigos, nosso blog, tudo. Se buscar nas mídias sociais você vai conseguir encontrar aí o nosso trabalho. Perfeito. Muito obrigado, Andrei. Foi uma baita aula, foi a nossa primeira edição aqui do Papo de Touro da comunidade, já em altíssimo nível. Boa. Muito obrigado pela tua participação. Um prazer aqui estar falando com vocês. Precisar, estamos aqui às ordens e parabéns aí pelo sucesso de vocês. Muito obrigado, Andrei. Valeu, meu querido. Abraço. Valeu, tamo junto. Abraço. Tchau.